hoje, em clima de Páscoa, a nossa coluna de cultura pop fala sobre um dos símbolos mais marcantes dessa data. São os ovos, que podem ser de chocolate ou também de metais preciosos. A gente está falando também sobre os ovos Fabergé, né? E em 2013, um milionário russo, ele abriu um museu em São Petersburgo dedicado aos ovos Fabergé. A gente pegou aí da internet uma reportagem portuguesa para vivenciar um pouquinho desse clima, como é que é esse museu, vamos conhecer? Um milionário russo abriu um museu em São Petersburgo dedicado aos ovos Fabergé. Considerados como obras-primas da joalharia e cobiçados por colecionadores do mundo inteiro, os ovos foram feitos para os czares da Rússia entre 1885 e 1917. A equipa dirigida por Peter Karl Fabergé, um russo de origem franco-dinamarquesa, fabricava os ovos a partir de metais e pedras preciosas. O primeiro ovo foi feito em 1885 a pedido do czar Alexandre III como um presente de Páscoa para a esposa. O ovo de ouro tinha uma gema no interior e dentro dela uma galinha com um rubi e uma réplica em diamante da coroa imperial. Para o diretor do museu, o grande desafio foi encontrar os ovos. Foi um trabalho cotidiano nos últimos 12 anos. Adquirimos as obras em vários países do mundo. Foram compradas fora da Rússia e até fora da antiga União Soviética. Essa é uma das particularidades da coleção. Os ovos regressaram à Rússia e serão preservados como parte da cultura russa, o que nos orgulha bastante. O museu, financiado pelo magnata Viktor Vekelsberg, foi instalado no Palácio Shuvalov, em São Petersburgo, e abriu as portas em dezembro. Além dos ovos, possui um espólio de 4.000 obras dos séculos XIX e XX. Olha aí, a gente assistindo matéria com tom português. Português. Sotaque lindo, né? Deu para entender tudo, bom. Sim. É isso, né? E que museu fantástico, hein? Ai, quero ir Eu acho lá. independente de você não gostar de arte, de você não gostar de design, de você não gostar de joalheria, é uma coisa, é muito maravilhosa, você muito se lindo, encanta, né? São obras Será que se a mesmo. gente sai correndo com um ovo desse? Não, aí é cadeia, amiga. É cadeia, cadeia, certo, ó. Olha... Até a título de curiosidade, saiu isso na imprensa há alguns anos, né, que o Ike Batista, aquele milionário, que era milionário, né, que tá na cadeia hoje em dia. A gente não Sorry, sabe. Ike, acho que ele não tá nos assistindo. Tá, não. Que ele tinha um ovo Fabergé, né, só que depois você descobriu que o ovo era falso. Aí, inclusive, errado Olha aí, dele. tá vendo? Ele também tem um ovo Fabergé. Se for por isso, eu também tenho, então, tá? Ô, amiga. Olha, os ovos Fabergé, eles também já foram tema de... Eles também estão na cultura, eles são cultura pop, pura cultura pop. Eles foram tema de um filme no cinema, Alex até falou sobre o 007, Octopus, Operação Tentáculo. Vamos assistir aí um vídeo que mostra esse filme, que foi lançado em 83, ó, tem 30 e tantos anos aí. Sim. Com o Roger Moore, né, no papel de 007. Solta aí um trecho que a gente vai comentando. You had no business bidding for that egg. And what would you have done if you got it? I would have claimed it was a fake, sir, and not paid. Not pay? Here's the original. I switched it with the fake during the auction. Good God. And what happens when the buyer discovers that? He complains, if he's legitimate. Well? I don't think he will complain. According to Fanning, this Kamal usually sells. Now he buys. I believe that the fake will smoke him out. Estamos vendo aí cenas, né, Alex, de 007, Octopus e Operação Tentáculo, que é um filme que traz, que mostra, né, tem uma história aí com Fabergé. Isso só pra quem é fã da série, né, que geralmente a gente só lembra do Daniel Craig fazendo 007, né, o Roger Moore foi um dos atores que ficou por mais tempo no papel. E como você falou, né, o ovo Fabergé, na verdade, é o mote lá do enredo. Um ovo desaparece e isso gera mesmo uma crise entre, na época ainda era a União Soviética, e o Bloco Ocidental. E o agente secreto, o James Bond, ele vai investigar como foi que esse ovo sumiu. Se envolve depois lá com uma mulher extremamente bonita que faz a vilã do filme. Tem locação na Índia, tem locação na Rússia, na Alemanha também. Um filme bem bacana para se assistir. Inclusive os livros de mistérios que faziam muito sucesso na década de 80, né? Sim. Eles trazem muito essa coisa de pessoas que roubavam um ovo de ou uma peça de arte, né? Então tem todo esse fetiche em torno Sim. E os livros do Ian Fleming, que é o autor da série do James Bond,
Na verdade, eles são extremamente ricos, assim, os livros são cheios de reviravolta, é muito bacana para ler, quem gosta, né, de literatura de suspense. E ele foi um espião, né, então ele fala com muita propriedade, porque era um universo que ele conhecia. Então, se você quiser aí dar uma viajada no tempo e assistir um pouco sobre a origem, então dá para encontrar aí no 007 de 83, né, o Operação Tentáculo. Tem vários documentários, a gente mostrou aqui uma reportagem, né, da TV portuguesa, mas tem várias reportagens, tem vários documentários, filmes também sobre os ovos Fabergé e sobre a família Romanov. Se você pesquisar lá no YouTube, Fabergé, você vai encontrar vários vídeos, como é que eles são feitos, tem alguns legendados e tal. Como é que eles são produzidos. E teve uma história que foi bem interessante, que foi um vendedor de sucata, lá do meio oeste dos Estados Unidos, ele comprou um ornamento, uma decoração, no mercado de pulgas, que eles chamam lá, que é tipo uma feirinha, né, de coisa usada, um brechó, né? E não passava pela cabeça dele que simplesmente aquela peça que ele pegou lá era um ovo Fabergé de 20 milhões de dólares. Oriundo, né, a origem dele da corte da Rússia imperial, como a gente já falou, era daquela época. E esse mistério, né, dessa história tumultuada e tal, envolvendo a elite russa com aquele ovo dourado, foram divulgadas várias notícias, né? Esse ovo foi retirado às pressas para ação. Na verdade, esse ovo sumido, ele foi enviado, né, Alex? Em 1917, quando teve lá a guerra lá... Quando a Revolução estourou, então os palácios eles foram saqueados. Então muita coisa, muitas obras de arte, muitas peças preciosas desapareceram completamente. Então tá aí que se explica essa história, né? Tão fantástica. E assim, o que é mais incrível é que esse ovo passou quanto tempo, né? Longe dos olhos do público? Quase 80 anos. Eles foram espalhando os ovos para poder, porque tem inclusive um filme bem interessante com o Ryan Reynolds, que agora eu não me lembro o nome do filme, Helen Mirren, se eu não me engano, que fala sobre a questão naquela época da guerra, da né? guerra, da Segunda Guerra. O tráfico de obras de arte. O tráfico de obras de arte, que é um filme maravilhoso. Sim, chama A Dama Dourada. A Dama Dourada, isso mesmo. Que tem um quadro, a história é maravilhosa, que fala muito bem sobre essa questão de... Na época... E uma coisa que a gente acaba não falando muito, né? Quando estouram guerras, quando tem crise assim nos países, isso acontece muito. Os invasores, os vilões da história, como os nazistas, por exemplo, nesse filme, eles acabam se aproveitando disso para saquear os tesouros culturais e artísticos dos países. E naquela época, os judeus que tinham peças e tudo, eles começaram a esconder porque estavam pegando tudo, essas peças de arte e tudo. Então, as famílias hoje, elas vão em busca, elas brigam, entram na justiça para poder rever. E esse ovo aí, teve essa história toda, só que assim, possivelmente é esse ovo, porque a notícia, ela não foi... essa pessoa, o cara aqui, ele não foi identificado, né? Ele não quis aparecer. O que é mais incrível é que o ovo era verdadeiro, né? A gente não sabe o que deu no final, assim, pelo menos eu não vi o desenrolar da história. Eu procurei lá e tudo, mas E assim, se ele vendesse no mercado negro, por exemplo, ele teria conseguido uma fortuna, porque um ovo desse tem um valor inestimável. E a oferta é bastante rara, né? Não se tem para vender. Ele poderia... É difícil era vender, né? Sem ninguém ficar sabendo, até não, né? Enfim, aqui um político brasileiro com certeza comprar. Olha, e a gente tá nesse clima de Páscoa, então é bom ver um filme também, né? Um filminho aí, ó, fim de semana, né? A gente separou 2 dicas de filmes, né? A primeira... Acho que é um clássico desse tema, né? Que é a Fantástica Fábrica de Chocolate, que tem a versão antiga e tem a versão de 2005. Sim, do Tim Burton, né? A gente está vendo aí, ó, que é o filme musical, um dos filmes musicais mais indicados para assistir na Páscoa, né? Que ele é recheado de chocolate, dá água na doces boca. Magníficos, os Umpa-Lumpas. É a adaptação do Tim Burton, como o Alex falou, que tem como protagonista o Johnny Depp no papel do Willy Wonka. E o Charlie, né? E mais 4 crianças, eles compraram chocolates premiados, ganharam um dia dentro o prêmio para conhecer essa fábrica de chocolate. Só que essa fábrica, Alex, tem o que nessa fábrica? Ela é meio sombria, ela é bem sombria, um pouco macabra. Eu não queria das entrar nessa crianças. fábrica. Eu até queria. Ai, eu tenho medo. E assim, ele faz até uma crítica bem interessante em relação a que assim, cada criança que foi convidada, ela representa tipo um pecadinho. Tem a criança que é muito consumista, tem a criança que é mal criada, tem a criança que é viciada em tecnologia. Então ele meio que critica, né? Ele usa os números musicais para criticar isso. Eu acho que é até bacana quem quiser... Essa menininha que
apareceu. A lourinha é a que fez a Carrie Bradshaw no seriado. Aham. Carrie... Os Diários da Carrie, Diários né? Que ela da faz a Carrie. Carrie adolescente. É, ela fez a Carrie adolescente. E o Johnny Depp, esse filme foi de 2005, né? É, ele tá a cara do Michael Jackson, gente, do final do Michael Jackson. Acho que é até bacana, quem quiser, né, comparar, assistir o filme dos anos 70. Assistir o dos filme anos original, 70, que é o comparar original. com o remake. Ambos são muito legais. E o de 70 foi considerado, foi mais elogiado, né? Acho que sempre, né? O original quase Acho que sempre... o remake acaba sempre perdendo um pouco. Perde né, um pouco da magia do momento, né? Então, você tem aí duas opções. Ou você vai assistir o original, que acho que é 71, né? Sim. E esse, o segundo aí, que a gente está mostrando. Ai, ó, mergulhando na fábrica. É o sonho de toda criança, né? Aliás, de todo adulto também. Todo mundo gosta de chocolate, né? O filme de Tim Burton tem essa Eu fui pra uma pegada, né, Alex? A gente já exposição, falou bastante. eu fui pra uma visita uma vez numa fábrica de chocolate lá em São Paulo, que assim, eu me senti nesse filme, gente. Eu fiquei com vontade de me jogar lá no negócio. Mas não tinha nada sombrio Não, dentro não dessa tinha nada mais. A fábrica, gente ganhou não. uma cesta de chocolate maravilhosa. Fiquei uma semana comendo E chocolate. você viu se jogaram um papelão dentro lá do chocolate? Não. Ou não? Será que também tem close errado no Não, chocolate? graças a hein? Deus não. Acho que só isso só na carne mesmo. Só na carne mesmo. Mas vamos torcer pra isso, né? Que o chocolate continuar sendo uma coisa... Não close mexa certo. com chocolate. Não mexa com chocolate. E tem a opção também de um filme um pouco mais adulto, digamos assim, mais sério, que é Chocolate. Sim, de maravilhoso 2000, também. que coincidentemente, vamos soltar aí, ele também é estrelado pelo Johnny Pelo Depp. Johnny Depp, exatamente. Ele é um dos protagonistas, né? O filme conta a história de uma mulher e a filha pequenininha que se mudam para uma cidade antiquada na França, onde elas abrem uma loja de chocolates. E a mulher consegue atrair os fregueses com o conhecimento dos desejos pessoais de cada um, indicando um tipo diferente de doce para cada pessoa. Só que as coisas vão mudando um pouco quando o Depp, Johnny Depp, personagem, vai chegar à cidade. E Chocolate é tipo o quê? É um romance? É um romance e assim, o elenco desse filme é maravilhoso. Tem a Juliette Binoche, que interpreta a protagonista, tem a Judi Dench também. E fala justamente, o tema, na verdade, o personagem principal do filme é o chocolate, e como ele mexe com as pessoas. Mexe com a questão afrodisíaca, né? Que Ele é muita gente afrodisíaco, diz né? que o Ela chocolate tem- é afrodisíaco. Ele mexe com a cidade inteira, né? Sim. Aliás, o trabalho dela, Inclusive né? o chocolate, assim, é até uma história curiosa a gente falar isso, ele era vendido antigamente como remédio. No século XVI, XVII, médicos passavam. Você tomar chocolate como bebida, ou até comer mesmo, como uma forma de remédio. Que ele, assim, dava mais disposição para as pessoas, né? Melhorava a libido E também. ele tem se eu não me engano, é serotonina. Ele libera Serotonina, que é o hormônio que é o hormônio da responsável por a gente ficar mais feliz, mais né? feliz, mais satisfeito. alegre. Por isso que quando a gente pega aquela barrona de chocolate e devora, a gente se sente tão feliz, né? Só que quanto mais você come, ele é uma droga também, né? Ele é tipo aliás, ele é uma droga não. Ele age, o processo dele é parecido com o de uma droga, porque quanto mais você come, mais você quer comer. Daí é moderação, né? Como A tudo. moderação, porque se Como você álcool, comer a como- barra, se você comer uma barra hoje, você vai querer comer uma barra amanhã, e depois você vai querer comer uma barra e meia. Então, Daqui a pouco você tá imensa daqui de a gordo. pouco você tá cabendo na tela, né? Alex, você gosta dessa tradição de Gosto, comer e de gosto presentear muito. as pessoas com ovos de Páscoa? Sim. Acho que é tão bom, né? A gente dar uma coisa que vai deixar as pessoas felizes. Porque quem não gosta de chocolate, gente? Assim, às vezes até que quem, assim, tem um tipo de restrição, acho que é bacana isso também, que você já tem chocolate Já tem zero, pra todo né? mundo. Exatamente. Quem é diabético também já pode consumir. Então isso é Eu bacana. adoro. Adoro mudar a decoração de casa, coloca os coelhos. Seus ovos Fabergé Tem também, meus ovos né? tipo, super verdadeiros. Eu não vou nem... Não precisa dizer. Fiquem Vão implícito. atrás de mim, gente, daqui a pouco. Achar que se eu tivesse um ovo desse, eu já tinha vendido, eu acho. Eu tava lá na Rússia. Gente, Alex sempre traz as risadas aqui, ótimas. Então é isso, né? É isso, a gente. Dicas de filme. Eu queria ter um ovo Fabergé, com certeza. Como diria a Xuxa, quem não quer, né? Quem não quer? E quem não quer? Olha, você pode rever esse programa no YouTube, nas nossas edições anteriores. É só ir lá, Happy Hour com Clara Torres. Feliz Páscoa! Vamos comer chocolate, mas com moderação, né? Vamos comer... Deem ovo. chocolate pra gente, mandem chocolate pra nós. Manda de presente. chocolate também. Mas o ideal é não nem ganhar muito o ovo da Páscoa, porque senão... Eu mesmo sou assim, se eu tiver, eu como tudo. Não, eu também, mas eu fraciono, eu vou comendo ao longo do ano. Eu não fraciono. Eu não tenho inteligência emocional, assim, para essas coisas. Aliás, eu não tenho limite. É com limite, é limite que você não tem. Então é melhor nem ganhar.
Então dei pra mim os 10. Feliz Páscoa, Alex Cavalcante, Feliz feliz Páscoa Páscoa pra pra todo todos. mundo. Muita paz, né? Eu acho que o que Muito fica chocolate. muito esse símbolo maior de renovação. Beijo.